Por que a mamografia aperta tanto os seios? E aí? Esse Fernando, esse é talvez o grande desafio que a gente tem, né? Criar um método que não tenha incômodo, que possa ser feito em massa, como é a mamografia. Então, o que acontece? A compressão da mama, explicar bem essa telespectadora, que a sua pergunta é a pergunta de muitas outras pessoas também que não estão tendo a oportunidade de estar aqui. Não tem condições de você avaliar o tecido mamário com baixa compressão. É importante demais na parte radiográfica da mama, a mama ser bem comprimida, porque senão a imagem fica prejudicada. Aí você tem uma análise extremamente menor do que a possibilidade. A mamografia ela depende exclusivamente o quê? É um raio-x. A mamografia é um raio-x da mama. Só que a variação de densidade dos tecidos da mama é muito grande. Então, quando você faz a compressão, você espalha bem esse tecido e você mostra realmente a anatomia dessa mama. Ou seja, uma mamografia de baixa compressão, ela tem uma falsa ideia de densidade mamária. Então, ou seja, infelizmente, o que eu oriento é o seguinte: se caso você tenha medo de ter dor mamária, vá lá e sinta a sua dor, não sinta a dor dos outros. Porque muitas pessoas deixam de fazer a mamografia porque ouviram falar que dói, e muitas vezes elas mesmas fazem e falam, não foi o que eu pensava. Então, a dica, vá lá, faça a compressão da mama, diga para a técnica que está fazendo a compressão da mama, dizer, pode apertar à vontade, faça o exame com boa qualidade, que eu aguento aqui. E você analisa a sua dor e não a dor dos outros. Ainda nesse ponto, né, tem outra pergunta. É verdade que a mamografia não é o melhor exame para quem tem mamas densas? Pronto, é isso que eu acabei. Isso é uma complementação, essa pergunta do que a gente já está falando. A mama densa ela tem dificuldade, Fernando. Porém, não é impossível obter informação da mama densa. Por exemplo, um grupo de microcalcificações pleomórficas, por exemplo, agrupadas. Você pode ver muito bem em mama densa. Não tem, entende? Dá para ver. É lógico que é muito melhor ver em mama que não é densa, mas dá para ver. Então, pode-se agregar, por exemplo, uma ressonância magnética numa paciente que tem um risco familiar muito alto, com mama extremamente densa, e obter alguma informação a mais. Agora, como método de rastreamento em massa, a ressonância magnética ainda não é viável para a gente. Muito bem. Doutor Frederico, é importante que a mulher, quando for ao mastologista, ela diga que tem silicone? A gente, no exame clínico, lógico que ela já vai chegar com essa informação, Fernando, mas naturalmente no exame clínico a gente já faz, é muito fácil, né? Não tem como. E quem tem a próstata de silicone, ela faz o procedimento de rastreamento normal, faz a mamografia normalmente, entendeu? Não há prejuízo no método diagnóstico. Algumas próteses que dá uma compressão muito grande do tecido mamário, dificulta um pouquinho, talvez, para ver a mama, mas pode fazer sua mamografia sem problema. Ok. Doutor Frederico, agora eu queria que o senhor falasse exatamente sobre o impacto social, né, do câncer de mama com relação à família. O que é que o senhor pode falar a respeito disso? Isso daí, Fernando, é muito importante, porque o que eu posso dizer? A doença não é da paciente só, não, é da família, né? Porque envolve tudo, pai, mãe, filhos, ou seja, quando a gente tem, é muito drástico para a família ter essa condição de tratar uma doença maligna na mama, né? Um tumor que agride muito a paciente e agride o que está na periferia dela, né? Que são o seu extrato familiar todo. Então, naturalmente, quando nós temos uma doença mamária maligna, nós temos que ter uma condição psicológica daquela família, dar o suporte psicológico. Eu, quando eu entrego uma biópsia, normalmente eu peço para vir familiar junto, para trazer aquela positividade, né, todo aquele conforto que a paciente precisa, né? Eu digo que curar a gente eventualmente pode, mas amparar sempre, essa frase é uma frase muito antiga. Então, o que nós precisamos, na verdade, abordar uma paciente como um todo, que ela tem um filho, que ela tem que continuar educando, que ela tem um pai idoso, muitas vezes, que tem que continuar sofrendo, passando pelos os efeitos adversos da senilidade, tem que cuidar. Então, esse impacto social e familiar, ele culmina muito, às vezes, atrapalhando o tratamento. Muitas pessoas falam, não vou tratar, doutor, não posso ir para João Pessoa, para Campina Grande, para Patos, que eu tenho que cuidar dos meus pais. Então, assim, isso realmente, às vezes, atrapalha um pouco. Eu sinto, às vezes, dificuldade, Fernando, de algum paciente se tratar. Mas aí vai o poder de convencimento que você tem, demonstrando a necessidade,
que ela tratando aquela mama, tratando aquela doença, ela vai estar poder de volta ao seu convívio familiar novamente. Então, isso é muito importante. E, assim, muito importante também todos estar ali se abraçando, né? Que, assim, a doença é dela, mas ela extravasa para os outros elementos da família. Então, eu gosto muito quando eu vou conversar com o paciente, está ali seu marido, está ali o filho, se possível. É muito importante isso daí. Muito bem. Doutor Frederico Scabelo, nesse momento da Covid, nesse momento dessa pandemia, né? O senhor acha que os números do câncer de mama, a tendência realmente foi aumentar devido ao receio, devido ao medo que as pessoas tiveram de se aproximar de hospitais, tudo relacionado à saúde, com medo da infecção pelo vírus, né? E o que é que o senhor sugere a partir desse momento? Por exemplo, as pessoas que estão já em tratamento da doença e que, com medo do vírus, se afastaram desse tratamento, né? Qual a sua visão, o que é que o senhor passa para todas essas pessoas? Fernando, naquele período de maior incerteza do início do Covid, realmente a gente ficou, às vezes, sem saber o que fazer. A gente, às vezes, para chegar para o paciente e dizer assim, que eu vou orientar? Fazer a paciente sair de casa e se expor, uma paciente idosa, e diagnosticar um câncer. Realmente, a gente ficou um pouco perdido. Deixamos de atender alguns dias, logo que deu aquele lockdown, entendeu? Então, assim, realmente a gente ficou um pouco perdido. Com o passar dos dias, a gente foi sentindo que dava para fazer um rastreamento, que dava para continuar. E isso foi naturalmente. Muitas vezes os pacientes mesmo chegavam para mim e falavam, não, doutor, está tendo esse Covid aqui, mas eu estou tendo, está na hora da minha mamografia. Então, isso foi muito natural, a gente não teve que orientar. Entendeu? A consciência está muito grande do câncer de mama. Ainda temos casos avançados que não trataram, muitos. Pega o caso avançado, já chega exteriorizando para a pele, mas isso diminuiu muito. Eu tive um impacto positivo em relação a esse seu questionamento. As pacientes continuaram a fazer o seu rastreamento. Pelo menos o impacto pessoal meu assim, foi muito positivo. Eu tive muita paciente. Por exemplo, eu deixei de paciente vir por outro motivo. Às vezes, para tratar outro problema de mama que não o câncer, realmente esse daí diminuiu bastante, mas a parte do rastreamento de câncer de mama, eu fiquei, de uma maneira muito feliz, surpreso que elas continuaram a fazer. Algumas realmente falaram, doutor, atrasei poucos meses aqui por causa da pandemia, mas está ali agora, está ali colocando em dia sua mamografia. Felizmente, eu sou muito grato a Deus por isso tudo ter conseguido estar se recompondo. Está se recompondo.